Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos unidos na presença de um Deus Todo-Poderoso e fiel. E estamos em uma noite de terça-feira para um culto doutrinário, um culto de ensinamento do poder da palavra. Glorifico a Deus pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Glorifico a Deus porque já senti a presença dele há muito. O Senhor é bom, é Ele que tem renovado as nossas forças e mostrado o quanto Ele é fiel em nossas vidas. Irmãos, por mais que nós sejamos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Glória a Deus. Obrigado. E Deus me deu uma palavra e eu quero passar os ensinamentos, passar a valia, o poder dessa palavra a todos que nos ouvem, tanto presencialmente, quanto os que nos ouvem do lado de fora do ministério, ou aos que nos seguem pelos canais do meio de comunicação do YouTube. Glorificamos a Deus, porque o Senhor, bom, poderoso e fiel, sempre tem nos enviado o poder da palavra para bater de frente, para realmente contrastar todo o mal. É o poder da palavra que muda a vida do homem, irmãos. É o poder da palavra que transforma a personalidade do homem, o caráter do homem, a índole do homem. É o poder da palavra que transforma o homem de injusto em justo. É o poder da palavra que converte os maus caminhos para os bons caminhos, que tira das trevas para a luz. É o poder da palavra que leva o homem para o céu, que gera fé em nosso coração, que nos dá confiança e esperança nas promessas feitas por Cristo Jesus nessas palavras. Amém? João, livro de João, capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de um dos príncipes dos judeus, ou um dos príncipes dos sacerdotes, a vida de Nicodemos. João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Verdadeiramente vos é necessário nascer de novo. Verdadeiramente precisamos nascer de novo. Vamos entender um pouquinho o que representa essa conversa, esse diálogo que Cristo teve com Nicodemos, um homem muito influente, um homem muito sábio, mas que aprendeu a verdade do Evangelho de outra perspectiva. Amém? João capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim o poder da palavra: a todos que puderem nos acompanhar, em nome de Jesus, tenha liberdade para a glória de Deus. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falardes das celestiais? Ora, ninguém subiu no céu senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não anda para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo teve um particular com Nicodemos. Nicodemos era um dos príncipes do Sinédrio, um dos 12 que estavam à frente de toda a responsabilidade de julgamento espiritual sobre Jerusalém, sobre a cidade, sobre a nação, sobre o povo. Era um homem extremamente respeitado, era um homem tido como mestre, como doutor da lei. Ele era um homem aonde passasse pessoas o reverenciavam pela representação da lei mosaica. Era um homem que tinha uma vida aprovada pelos homens, tinha uma vida aprovada pelo ministério, tinha uma vida aprovada pelos cristãos. Era um homem que constantemente estava palestrando, pregando e ensinando. Era um homem que vivia uma vida aos olhos de todas correta. Era um homem que dizimava e orava. Era um homem que dava suas esmolas. Era um homem que aos olhos da sociedade estava aprovado e aguardando a vida do Criador, do Salvador. Mas Jesus foi contestá-lo em algumas coisas. Alguns estudiosos nos ensinam que Nicodemos viu as ações poderosas de Cristo Jesus. Em meio às suas ações, em meio às ministrações, em meio ao seu ministério, em meio às suas caminhadas, Nicodemos ouviu falar e não se aguentou de tantas coisas que ouviu falar. Nunca houve um homem como Cristo Jesus naquela época. Nunca houve um homem que realizasse tantas ações mirabolantes, tantas ações milagrosas, tantas ações sobrenaturais como Cristo estava realizando. Aguçou a curiosidade de todos os fariseus. A Bíblia nos ensina que Cristo, a fama do Senhor Jesus já tinha se espalhado e grande multidão estava ao redor. E a Bíblia nos ensina que Nicodemos entrou em contato e conversou com Mateus, com Levi, e marcou uma reunião, mas marcou uma reunião em secreto. Ele viu a cura, ele viu os milagres, ele viu os demônios sendo libertos, os coxos ficando em pé e levando as suas camas para casa. Ele viu os cegos ganhando visão, cegos de nascença. Ele viu leprosos sendo purificados. Ele começou a entender a fama, ele começou a ouvir as palavras, ele entendeu e começou a reavaliar a lei mosaica e começou a entender que os profetas do passado falavam sim de um homem que viria, o Messias que viria, e ele ficou realmente anunciando dentro do teu coração: será que esse é o Cristo, o nosso Salvador? Mas ele não poderia se mostrar a favor, ele não poderia mostrar a sua fé, porque todo o sinédrio, os fariseus estavam ali, os doutores da lei, procurando algo ao qual condenar a Cristo, procurando algo ao qual levasse Cristo à prisão ou à morte, procurando falhas, armando armadilhas, formulando, arquitetando armadilhas para pegar Jesus, botando fariseus e pessoas que estivessem seguindo só para encontrar as falhas em meio aos milagres. Alguns viram que ele curou no sábado, outros viram que ele estava desobedecendo, se intitulando o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, o Salvador, e procuraram de todas as
Mas Nicodemos foi tocado de uma forma diferente. Glória a Deus. Nicodemos foi tocado de uma forma diferente. E ele, o Espírito de Deus teve que ter um encontro com Nicodemos de uma forma diferente. Glória a Deus. E Nicodemos, para não ser exposto ao resto do sinédrio, ao resto dos sacerdotes, ao resto dos fariseus, ele marca um encontro às escuras, à noite. Ele marca um encontro no segredo. Ele não queria se expor, mas queria conhecer Jesus. Ele não queria se expor, mas queria saber quem era aquele homem. Eita Deus. E a Bíblia nos ensina que, sendo ele um dos principais, sendo ele um dos príncipes do sacerdócio, um homem que poderia julgar causas, a religião era extremamente poderosa, tanto a ponto da administração ou de condenação de toda a cidade. Eram homens extremamente influentes. Mas ele quis saber quem era aquele que realizou milagres que nenhum dos fariseus conseguiu, que fez a libertação e a submissão de demônios à tua autoridade, onde nenhum dos sacerdotes conseguia, nenhum dos fariseus, nenhum dos doutores da lei, nenhum deles conseguia. Não dava para entender quem era aquele homem. E aí, quando ele marcou o encontro, ele já chega reconhecendo quem era Deus. Ele falou: Rabi, ou mestre. Jesus não tinha esse título perante a sociedade. Jesus não tinha esse título reconhecido pelo sinédrio. Mas Nicodemos sabia que ele era diferente. E ele falou: mestre, bem sabemos que os sinais que o Senhor fazem não são comuns se não forem da parte de Deus. O homem só pode realizar os sinais se Deus for com ele. Eita Deus, é assim. Glória a Deus. E a Bíblia fala que a primeira ação de diálogo, a primeira ação, quando eles se encontraram, foi justamente o reconhecimento daquele homem tão ilustre que Cristo era diferente. E mostra ele como mestre, e que mostra que Deus era com ele. Aleluia. E Jesus, as primeiras falas de Jesus não foram tão sutis. Ele não se deixou levar pelos elogios. Ele não se deixou levar pelo ato de ter se chamado Rabi ou mestre. Ele não se deixou envolver ao qual ele reconhecera. Ele não se deixou ser visto espiritualmente. E a primeira fala foi expressa: olha, vos necessário é nascer de novo. Eita Deus. O engraçado é que Cristo não está contestando um pecador. Cristo não está contestando um publicano. Cristo não está contestando um ladrão, uma prostituta. Não está contestando alguém errôneo. Ele está contestando um homem que perante a sociedade era provado. Um homem que tinha um cargo eclesiástico extremamente grande. Um homem que dava palestra e ensinava as leis mosaicas. As escrituras eram todos, tinham acessibilidade a ele para tirar dúvidas. Ele era um homem reconhecido como aprovado. E Jesus olha para ele e diz: olha, vos necessário é nascer de novo, para que possam ver o reino de Deus. Aleluia, meu Deus. Ele não entende, Eita Deus. porque ele se classifica como homem aprovado. Ele se classifica como homem de Deus. O povo ao redor, o sinédrio, o sacerdócio, o ministério, a igreja, os amigos, a cidade, a população, a sociedade em si aprova ele, e ele não conseguia enxergar. O que tenho eu que nascer de novo? Jesus formula a primeira frase e bota ele em contradição, e ele começa a pensar: mas como o homem vai nascer de novo? Por acaso vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus poderia conversar dessa forma com as pessoas mais simples. Poderia conversar com os ladrões: vos necessário vai nascer de novo. Lembra do ladrão na cruz do Calvário? Poderia ter falado com ele na cruz do Calvário: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Cristo olhou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Cristo poderia ter falado para ele: ó, vos necessário é nascer de novo. Para que você possa ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. E seria coerente. Ele é um ladrão, mas ele não teria tempo. Mas Jesus poderia ter falado essa mesma frase para Zaqueu. Era um ladrão e enriqueceu ilicitamente. Ele roubou, furtou, ele desviou, ele manipulou a ponto de se tornar um homem rico e odiado por toda a sociedade. Ele era chefe dos publicanos.
E ninguém tinha amizade, ninguém tinha proximidade, porque sabia que ele roubava, e ilicitamente ele ficou rico dessa forma errada. Jesus, ao entrar na casa dele, ao encontrar com ele embaixo da figueira, podia falar: Zaqueu, desce, porque vos necessário hoje é nascer de novo. Necessário é nascer da água do espinho, Zaqueu, da água do vinho, do Espírito, Zaqueu. Vos necessário é nascer da água do Espírito, Zaqueu. Zaqueu poderia entender, porque as ações do passado dele realmente encaixavam e caracterizavam nisso. Jesus poderia ter falado com aquela mulher samaritana tirando água do poço: você precisa nascer de novo, porque já foi casada 5 vezes e o marido que você tem não é teu. Jesus poderia ter falado para algumas pessoas. Jesus poderia ter falado para Pedro: Pedro, cortando a orelha de soldado, depois de tudo que eu te fiz, Pedro, depois de tudo que você viu, todo o poder que Deus já te colocou, depois de ter orado, pregado a palavra, curado enfermos, expulsado demônios, visto toda a ação benevolente de amor que a gente fez, todo o ensinamento que eu te passei, e na hora que eu preciso, você corta a orelha. Pedro, você necessário vai nascer de novo. Verdade, meu Deus. Mas não, Jesus não estava falando para um ladrão, Jesus não estava falando para uma prostituta, não estava falando para uma adúltera, Jesus não estava falando para um homem pecador, para um publicano. Jesus estava falando para um dos príncipes do sacerdócio. Eita Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e precisam nascer de novo? Repara que quando Cristo começa a adverti-lo, ele fica em contradição. Que história é essa de nascer de novo? E Jesus olha e fala: vos necessário é nascer da água e do Espírito, para que possa entrar no reino dos céus. Aleluia, meu Deus. Ele ficou ainda mais, as perguntas, o gênero litúrgico dele, a formação acadêmica dele, porque Jesus reconhece ele. Se você pegar o versículo 10, Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Eita Deus. Um mestre, ele não era mestre de obra, ele não era um mestre de construção civil, ele não era um mestre eletrônico, ele não era um mestre mecânico, ele não era um mestre de outras ações, ele era um mestre na Bíblia, ele era um ensinador da palavra, um doutor, ele era um formado na lei, ele era aquele que ensinava, ele era como um professor teólogo nos dias de hoje, ele era a base, a referência de muitos cristãos nos dias atuais. E Jesus reconhece ele como doutor, como mestre. E ele não entende. E Jesus começa a falar: você precisa nascer da água e do Espírito. E começa a explicar porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas nunca nasceram no Espírito? Ainda vivem na carne. Mas como assim, pastor? Eu sou obreiro na casa do Senhor. Pastor, como assim? Eu estou há 20 anos na casa do Senhor, eu estou há 30 anos na casa do Senhor. Pastor, eu sou pastor ou pastor do ministério há mais de uma década. Mas é nascido da carne. Ainda é carne. Não nasceu no Espírito. Não é porque no passado fumava e parou de fumar que nasceu no Espírito. Ainda é nascido da carne. Não é que no passado dançava o Black Power, no break do passado, e hoje parou de dançar que é nascido no Espírito. Não, ainda é carne. Não é porque bebia e parou de beber que se intitula apto, salvo, capaz. Não, ainda precisa nascer no Espírito. Tem muita gente que está na igreja e infelizmente estão sendo ungidos e consagrados de forma desordenada, sem orientação do Espírito Santo. Estão sendo acrescentados nos púlpitos obreiros que estão sendo selecionados pelo que podem dar, pelo que podem ajudar, pelo dinheiro que fornecem, pela influência que fornecem, e não pela direção mais do Espírito Santo. Muitos estão ainda nascidos da carne, porque não nasceram no Espírito, porque ainda não foram encontrados verdadeiramente o arrependimento. Aleluia, meu Deus. Quando nós paramos para pensar que Cristo olha para Nicodemos e fala: vos necessário é nascer da água e do Espírito, existem tantos pensamentos e tantas filosofias a respeito de nascer da água e do Espírito, que nós possamos falar de vários. Alguns podem falar que nascer da água é batizar. Você precisa de batizar para nascer do Espírito Santo. Não é errado.
Alguns podem falar, você precisa nascer na palavra. Mas repara que nascer na água e no Espírito é diferente. Ou ser batizado com o Espírito Santo. Mas é diferente. Eu consigo, no meu simples pensamento, entender que o nascer da água e do Espírito nada mais é do que reconhecer que é pecador, reconhecer os feitos de Cristo, arrepender-se dos seus pecados. Ele começa a nascer de novo. Ele começa a nascer de novo. Eu fico imaginando que a filosofia hoje de grandes pregadores, de grandes ministérios, de ministérios famosos na mídia, de pastores e pastoras que estão selecionando e procurando acumular membros em suas igrejas, sem saber da qualidade, sem saber da ideologia, sem saber se é justo, se é íntegro, sem saber se anda na justiça, se é reto na presença do Senhor, sem saber que pratica o poder dessa palavra, sem saber, estão acumulando pessoas nas igrejas para justamente fazer o que está lá em Ezequiel 34, para arrancar a gordura das ovelhas, para arrancar a lã das ovelhas, para apacentar-se a si próprio. E depois que exaufrir tudo que tem, lança ao mercê, as ovelhas ficam perdidas nos pastos, servindo de alimento às feras, servindo de alimento no campo aí a todos os tipos de predadores. E é o que está acontecendo nos dias atuais. Quando Cristo fala que Nicodemos precisava nascer do Espírito, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, ele teve que entender o que representava isso. Nos dias atuais, nós podemos pensar que muitos dizem, se você é rico, bem sucedido, é empresário, se você tem condições, se você tem uma boa casa, se você tem um bom apartamento, se você tem ambos, tem um carro importado, a tua conta bancária é boa, se você faz viagens, as suas vestimentas são boas, se você anda num certo padrão, você está bem com Deus. Continue servindo ao Senhor, porque a riqueza e a prosperidade é de Deus, e o homem que não anda na riqueza e na prosperidade está em pecado, está devendo, não é dizimista, não é ofertante. Hoje a ideologia está sendo pregada assim, mas sabe que nós vemos que Nicodemos era rico. Olha aí. Nicodemos era rico e isso não privou Cristo de falar que ele tinha que nascer de novo. Deus poderoso. Nós podemos pensar que o ato de nascer no Espírito talvez seja o ato de conhecer a palavra, que é o que muitos teólogos estão pregando hoje. Hoje, se você for chamado para pregar num grande ministério, e se você não tiver teologia, eles te barram, você não pode pregar a palavra de Deus, porque você não tem teologia. Meu Deus. E realmente, às vezes as pessoas podem não ter teologia, mas já nasceram de novo da água e do Espírito. Já nasceram de novo, já nasceram na presença do Senhor, já nasceram no Espírito. Não tem mais vínculo com o passado, já aprendeu o que é arrependimento, já aprendeu o que é viver na prática da palavra, já tem um Espírito e os frutos do Espírito mostrando quem Ele é. As ações de Gálatas, no capítulo 5, 22, dos frutos do Espírito, já tem a prática dessa palavra, amor nessa palavra, vivência nessa palavra, ação nessa palavra, e o homem está esperando a teologia. E engraçado que Nicodemos era teólogo, ele não nasceu de novo. Olha aí, Jesus. Ele era teólogo. Muitos não deixam pregar nas igrejas se não tiver teologia. Nicodemos tinha teologia, mas não nasceu de novo. Não era salvo em Cristo Jesus. Era um homem que, se morresse, iria para o inferno. Na situação que ele se encontrava ali, antes de se encontrar com Cristo, achando-se autossuficiente, tendo a aprovação da sociedade e da igreja, se morresse, iria para o inferno. Mas ele teve encontro com Jesus e Jesus olha para ele: nos necessário é nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa entender que o que é carne e o que é Espírito, as suas ações têm que mudar. Não importa o seu dinheiro, não importa a tua formação, não importa a tua aprovação perante a igreja, perante o ministério, cargo eclesiástico não te leva para o céu. Você acha que você estando na igreja aí, como pastor presidente de um grande ministério, de um vasto ministério, de 10, 20, 30, 50, 100, 300 igrejas, 500 ministérios ou igrejas mundiais aí,
Olha, não importa a tua graduação se não nascer de novo. Verdade, meu Pai. Se não nascer de novo. Nicodemos tinha toda a publicidade que os homens procuram. Nicodemos tinha toda a propaganda que os homens procuram. O engraçado é que tudo que era para a gente se afastar e negar, hoje as pessoas estão correndo atrás. Meu Deus. Nós vemos que a ideologia da prosperidade é uma coisa maligna, que não tem nada a ver com Deus. Verdade, meu Pai. Deus não condena em sua palavra a prosperidade. Eu não estou pregando aqui uma teoria da pobreza, não. Ser bem financeiramente, rico, bem sucedido, monetariamente milionário, bilionário não é pecado, não. Aleluia. Mas Jesus adverte o homem que ama o dinheiro, e a advertência é simples: como serão difíceis os ricos entrarem no reino dos céus. Ei, Mais fácil é um camelo passar no fundo de uma agulha. E se nós entendemos e sabemos disso, por que queremos tanto a riqueza? Por que se prega tanto a riqueza? Sabendo que muitas das pessoas não têm estrutura psicológica, emocional ou espiritual para ser rico. verdade, meu Deus. É dessa forma. Vos necessário é nascer de novo. Glória a Deus. Vos necessário é nascer de novo. Jesus explicando, fala para ele aqui, olha. O versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. Entenda que Cristo é tão sábio, Aleluia. que as suas palavras são tão completas, que ele fez uma simbologia justamente com o vento, que é a representação do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando ele modela, ele tem um encontro com a vida da pessoa, muda a vida da pessoa. Verdade. O vento do Espírito, quando sopra na vida da pessoa, transforma a vida da pessoa. O vento do Espírito, quando encaixa, modela, entra na história da pessoa, muda a história da pessoa. Aleluia. Nós conhecemos grandes homens na Bíblia, grandes mulheres na Bíblia. Maria Madalena, uma ex-prostituta, tinha 7 demônios que atuavam sobre a vida dela. Quando o vento do Espírito soprou, ela começou a se tornar uma mulher mudada, transformada. Ninguém ouviu, ninguém viu, mas todo mundo ouviu uma ação espiritual sobre a vida daquela mulher, e de uma vida pecaminosa ela se tornou a primeira missionária a levar a ressurreição de Cristo a todos. Deus. Verdade. O vento soprou no endemoniado, na cidade de Gadara, Glória a Deus. É bom. que ninguém poderia contê-lo, mas o vento do Espírito soprou na vida daquele homem Aleluia. e tirou ele das cadeias, dos sepulcros, da nudez, tirou ele de toda aquela situação de erro, Glória a de Deus. condenação, e transformou ele num grande missionário, num grande pregador, que na outra vez que Cristo entrou na cidade, já tinha 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças, aguardando, porque foram alcançadas pelo aquele homem transformado pelo vento do Espírito Santo. Ele começou a andar por caminhos que o Espírito lá o conduzia. Nicodemos não entendia. Cristo tentava explicar para ele o que era ação espiritual, e ele não entendia. E Jesus, ele pergunta para Jesus: mas como é que pode ser isso, Jesus? Eu não estou entendendo. Jesus olha para ele e diz: peraí, você é mestre, você é um cara instruído, você é um cara entendido e não sabe isso. Aleluia. Se o nosso testemunho em tudo que você viu não te convence, nós falamos do que vivemos, do que vimos, do que sentimos, porque o Espírito de Deus está sobre nós, os milagres, as ações são feitas, porque nós nascemos e temos relacionamentos íntimos com Deus. Glória a Deus. Mas se eu falo para você das coisas terrenas, com simulações, coisas da terra, você não entende? Como eu posso te explicar as coisas espirituais vindas dos céus? Eita Deus. Às vezes as pessoas não entendem, mas existe sim uma ação sobrenatural, mas a visão ainda é carnal, ainda é pequena. Cristo adverte ele, mostra ele: você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa instruída. Eu não posso ficar com muito mimimi com você. Se eu pegar um homem adulto formado e der só leitinho para ele vai ficar desnutrido, ele vai acabar padecendo. Mas se eu colocar um leitinho na boca de um recém-nascido espiritualmente, ele vai se manter, vai se sustentar até a ponto de comer uma comida mais sólida, mais sustentável. Glória a Deus.
Você não, você já é uma pessoa apta, capaz, já recebe palavras duras. Não importa o que você pensa, não importa o que a sociedade fala, não importa o que os membros da igreja achem, não importa o que os seus amigos te elejam. O necessário é nascer da água do Espírito para que você possa entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Não, mas eu tive uma experiência com Deus, eu fui arrebatado e Deus me mostrou os céus e eu tenho absoluta certeza. Tem que ser constante e fiel até o fim. Aleluia. Tem que ser constante e fiel até o fim. Verdade. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe um ladrão prontificado a encontrar uma falha, uma brecha, um pequeno acesso. Verdade, meu Deus. Nicodemos não entendia esse teor, Nicodemos não entendia essa visão espiritual, e Jesus falava para ele: se eu falo das coisas terrenas, você não entende, como é que eu vou falar para você das coisas espirituais? Eita Deus. Jesus faz outra simbologia, só que dessa vez mais prática, para que ele entenda. Eita Deus. Das escrituras, para que ele entenda. Deu um exemplo de Moisés. Deu um exemplo único, versículo 14. Diz assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí começou a falar de uma forma que aquele homem instruído, que tinha a lei de cor, que anunciava, pregava, ensinava, que era aquele homem que todos iam lá ouvir as suas palestras e os seus feitos. Eita Deus. Aquele homem entendia da lei mosaica. Então ali Jesus começou a mostrar de uma forma que ele entendesse. Ele não entendeu. Mas você é mestre e não entende. Eita Deus. Você é exemplo e não entende. Você é referência e não entende. Você é espelho e não entende. Você tem que entender, e Cristo mostrou para ele de uma forma que ele entendesse. Aleluia, Deus. E levou a mente dele lá na história do deserto, lá na história de Moisés liderando aquele povo numeroso, o povo de Israel, o povo amado por Deus, escolhido por Deus, o povo que aguardava a promessa do Senhor. E Deus, em toda a rebeldia, em todos os erros que aquele povo cometeu, Deus lança uma praga e uma situação que muitas cobras mortíferas, serpentes venenosas, começam a picar aquela multidão e muitos estavam morrendo. E Moisés clama ao Senhor e Deus fala para Moisés: Moisés, do teu cajado faça uma serpente de bronze e levante-a. Todos aqueles que olharem serão curados. Aleluia, meu Deus. Repara uma coisa, que a simbologia de idolatria dos egípcios, a idolatria, aquela legião maligna do Egito, era justamente a serpente. Era justamente uma serpente. Lembra quando Moisés se apresentou para Faraó pela primeira vez? Liberta o meu povo, diz o eu sou o Todo-Poderoso. Lançou um cajado e uma serpente de Moisés levantou. O Faraó olhou para ele e disse: "Este os meus magos fazem também. Este os meus assessores fazem também. Os meus feiticeiros fazem isso também." Porque eles idolatravam justamente a serpente. E aí foi lá os feiticeiros, os magos, adivinhos, e lançaram os cajados, e as serpentes se formaram também. Só que houve um pequeno detalhe, para mostrar a soberania. A serpente do cajado transformado de Moisés comeu, matou, dizimou, acabou com as serpentes dos magos de Faraó, dos feiticeiros de Faraó. A representação que Cristo estava tentando mostrar para Moisés ali, para Nicodemos, era esse. Da mesma forma que a serpente do cajado de Moisés aniquilou a serpente da idolatria, do pecado do Egito, eu estou aqui para aniquilar o pecado do mundo hoje, que é a morte, através da condenação, se não for por Cristo. Eu estou aqui para matar o pecado, eu estou aqui para dizimar o pecado, eu estou aqui para condenar o pecado, eu estou aqui para libertar o homem do pecado. Eu imagino que Nicodemos abriu um leque na mente. Opa, faz sentido. Porque todos aqueles que olharam para a serpente de bronze erguida por Moisés no deserto foram curados. Todos aqueles que olharam foram salvos. Todos aqueles que olharam ficaram sadios. Todos aqueles que olharam nasceram de novo. Ele entendeu nascer de novo. Glória a Deus. E Jesus, quando viu na expressão que ele entendeu, ele começa a mostrar o que é espiritual. Porque é o Filho do Homem.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único ou unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ele começou a ligar uma coisa na outra. Rapaz, esse homem é um filho de Deus. Glória a Deus. Jesus falou para ele: ninguém veio do céu, senão aquele que... Ninguém subiu ao céu, senão aquele que veio do céu e está no céu. Eu, filho de Deus. Aleluia. E quando ele entendeu a simbologia de ser levantado, ele entendeu que Cristo tinha que padecer por nossos pecados. Deus entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Como aquela serpente levantada no deserto aniquilou o veneno do pecado na vida dos que estavam no deserto morrendo. Aleluia, meu Deus. Cristo aniquilou o veneno do pecado e da iniquidade das nossas vidas, da condenação eterna das nossas vidas, quando foi levantado na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ato é crer. E para crer, temos que obedecer. Aleluia. Não dá para crer se não obedecer. Verdade. Não dá para crer se não amar as palavras para obedecer. Não dá para crer se não se relacionar. Não dá para crer se não confiar. Não dá para crer. Aqui não está especificando de uma fé natural. Deus. Não está especificando de uma fé de cura. De uma fé de livramento. Hoje eu estava conversando com uma irmã em Cristo que está padecendo com um filho numa situação difícil Meu Deus. e ele está preso. E eu falei para ela: minha irmã, não fica assim. Jesus Cristo é bom e tudo está no comando dele. Não, mas eu quero que livre ele da cadeia. Eu falei assim: às vezes Deus permite que o castigo aconteça. E às vezes o castigo nunca é aceito de primeira mão como uma coisa boa. Mas com o tempo gera paz e santidade, gera paz e verdade, gera paz e transformação, gera paz e salvação. Deixa que Cristo está trabalhando. Aleluia. Deixa que Jesus está modelando a vida. Eu sei que não é fácil para uma mãe saber que um filho está na cadeia, mas aguarda nas poderosas mãos de Deus. Verdade, meu Deus. Nicodemos começou a entender e Cristo tentou ser mais claro, mais abrangente. Eu não vim para condenar o mundo. O Filho do Homem não veio para... O Filho de Deus não veio para condenar o mundo. Aleluia. Não veio. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse. Mas para que o mundo fosse salvo. Versículo 17. Aleluia. Por ele. Glória a O Deus. intuito de Cristo Jesus, o intuito de Deus Todo-Poderoso, não é o prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Cristo Jesus não tem prazer, não se alegra com a morte do ímpio. Pelo contrário, o intuito de Cristo Jesus é que o ímpio ou pecador venha se arrepender, venha se transformar, venha ser liberto, venha ser salvo. Esse é o prazer de Cristo, que uma alma se renda ao Senhor em espírito e em verdade e nasça do Espírito, e nasça novamente da água do Espírito, Deus. Aleluia. para que possa entrar no reino dos céus, Dessa forma, meu Pai. para que possa realmente estar livre da condenação, para que possa realmente ter vínculo de amor com o Senhor. Glória a Deus. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu Deus. Quem fala não é o Nicodemos. Quem fala é o próprio Jesus. E muitas pessoas estão achando que crer em Jesus é andar com um crucifixo no peito. Meu Deus. Crer em Jesus é ter sido beneficiado por uma cura que Cristo deu. A cura não leva para os céus, irmãos. Verdade, Deus. É ser liberto. E quantas pessoas estão sendo libertas de demônios? Mas aí a casa limpa, adornada, houve uma luta espiritual, o Espírito Santo botou os demônios no coração para correr, mas a pessoa não está afim de se relacionar com Deus. Diz que tem fé em Deus, converse com qualquer ímpio aí fora, todo mundo vai dizer que tem fé em Deus, mas ninguém está afim de nascer de novo. Mas pastor, resuma para mim o que é nascer de novo. O nascer de novo nada mais é do que se apropriar e se sujeitar Jesus. a Cristo Jesus.
Se aproprie da misericórdia, da benevolência, da graça do Senhor. E siga o Senhor por amor, obedeça ao Senhor por amor, pratique as palavras dele por amor. Glória a Deus. Creia com ações, com atitudes, com mudança, com transformação das suas atitudes. O pecado não pode fazer parte, aquele que é nascido de Deus não peca. Mas existe aí a ação do livre-arbítrio, mas Jesus está falando: eu não posso fazer nada, aquele que crê em mim vai ser salvo. Não está condenado. Creia. Mas aquele que não crê já está condenado. Não posso fazer nada. É o teu livre-arbítrio. As suas ações é que mostram o que você é. A gente às vezes vê as pessoas, intitulamos as pessoas tão boazinhas. Ah, mas aquela senhora é tão boazinha. Ah, mas aquele senhor, que amor que ele é. Mas as atitudes deles são más. Às vezes as ações deles não são aprovadas por Deus. Não existe um homem na face da terra, não existe um pastor, um bispo, um evangelista, um presbítero. Não existe um sequer na face da terra que tem o poder de conhecer o que passa no coração do homem, a não ser Deus. A não ser Deus. É por isso que fala que é necessário nascer de novo. O inferno está cheio de gente boazinha, mas com más obras. Pensamentos bons, coração bom, mas não age com amor. As atitudes são ruins. Ai, que coração bom, mas não necessitado, mesmo tendo condições, se vira, cada um para si. O coração é bom, morro de dó, mas não dou um prato de comida, vai morrer de fome. Sabe que as ações são boas. Para que vocês sejam salvos, as ações são boas. Não adianta você falar e não agir. O que Cristo está dizendo aqui? Aquele que crê em mim é aquele que obedece às minhas palavras. Aquele que crê em mim é aquele que se sujeita ao meu querer. Aquele que crê em mim é aquele que renuncia-se a si mesmo. Aquele que crê em mim é aquele que ama a minha vontade. É aquele que é transformado pelos seus próprios pensamentos para descobrir quais sejam as minhas boas, perfeitas e agradáveis vontades para a sua vida. Aleluia, meu Deus. Glórias. Eu imagino que Nicodemos devia estar parado observando. Eita Deus. A mente de Nicodemos devia estar a mil trabalhando. E Jesus, todo-poderoso e sábio, olha para ele e fala assim: olha, a condenação é essa, para que você entenda. A condenação do homem é essa: que a luz veio ao mundo. Eu sou a luz do mundo, Cristo Jesus. A luz veio ao mundo, mas o homem não quis amar a luz, preferiu amar as trevas. A luz veio ao mundo, mas o homem decidiu se agarrar às trevas. A luz veio ao mundo, mas o homem escolheu as trevas. Mas por que? Imagina o Nicodemos pensando: se o Senhor é tão bom, se faz tantos milagres, se transforma a vida do homem, se liberta a vida do homem, se induz a vida do homem para um caminho de luz e paz, por que o homem escolheu as trevas? Porque as suas obras eram más. Não adianta o homem ter 30 anos, 40 anos, 50 anos de evangelho, andar de terninho e gravata, ser um grande pastor, uma mulher com coquinho na cabeça, se as ações dele não são boas. Às vezes pode se mostrar boazinha na sociedade que está dentro da igreja, boazinha dentro do lar, boazinha com os amigos. Mas Deus conhece o íntimo do coração, sabe que às vezes as obras são más, porque os pensamentos são trevas. 1 João capítulo 1 diz que fala que Deus é luz e nele não há nenhum vestígio de trevas. E todos aqueles que andam em Deus têm paz com todos. Cristo Jesus se mostra como um caminho, como direção. Mas o homem prefere as trevas, porque as suas obras são más. Sabe por quê? Porque as obras, as ações nas trevas ofendem a luz, ou ofendem ao próprio Deus que é a luz. Entristecem, magoam, não são aceitáveis, não são toleráveis por Deus. Não são toleráveis por Deus. São reprovadas por Deus.
Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz Olha aí. e não vem para a luz porque as suas obras não sejam reprovadas, para que elas não sejam reprovadas. Eita Deus. Às vezes você vê as pessoas tão bajuladas pelos outros. É O mundo bajula quem tem dinheiro. O mundo bajula quem ostenta. verdade. O mundo bajula aquele que quer se mostrar. Meu Deus. E as pessoas às vezes não querem perder esse bajulamento, essa aceitação, essa aprovação social. É. Nicodemos teve um contraste dentro do coração dele. Eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que me renunciar. Eu vou ter que aprender a seguir a verdade e a luz. As minhas obras têm que ser boas. Glória a Deus. Nicodemos não aceitou muitas das ações por muitos anos. É. Mas Cristo Jesus mostrou uma direção para ele. Não queira aborrecer a Deus com suas más obras. Deus Todo-Poderoso. Versículo 21 para o encerramento. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo converteu Nicodemos. Glória a Deus. Esse versículo abriu o coração, abriu a porta do coração. Aleluia. Este versículo, imagina o que fez o Espírito Santo entrar Santo. no coração de Nicodemos. Glória a Deus. Nicodemos, ele foi um homem que não foi muito falado por um tempo, mas na hora da necessidade ele se apresentou a defender a Cristo. Ele falou com Pôncio Pilatos em favor de Cristo, na hora que todos os fariseus e os sacerdotes do templo, Caifás e todos eles estavam ali falando que ele merecia a morte. Cristo merecia a morte porque se intitulava Deus, porque desonrava o sábado, porque fazia milagres por demônios, expulsava demônios por Beelzebub. Meu Deus. É. E Nicodemos começa a mostrar, mas que mal há em transgredir o sábado, mas libertar uma pessoa. Eu imagino quantos testemunhos poderiam ter surgido ali. É verdade, meu Deus. Eu imagino que aquele que foi liberto por demônios podia ter entrado na hora lá e falado com Pôncio Pilatos: olha, eu fui a minha vida inteira endemoniado, ninguém me segurava, e tenho muitos que conhecem a minha fama no passado, mas tive encontro com esse homem, Cristo Jesus. Aleluia. Ele mudou a minha vida. Verdade. O leproso que foi lá no sacerdócio mostrar-se para eles como estavam limpos, para que eles dessem o aval: realmente você está curado, pode voltar a viver na sociedade. Aleluia. Podia ter entrado ali e falado: olha, eu era leproso, minha vida era uma destruição, vivia chorando, isolado, afastado de tudo e de todos, padecendo necessidades de todos os setores da minha vida, mas um dia a morte estava para me condenar, mas um dia eu me encontrei com a vida, Cristo Jesus, e Ele me limpou, me purificou. Hoje sou um novo homem, me mostrei ao Sinédrio para que eles aprovassem o milagre que este homem fez em minha vida. Deus Todo-Poderoso. Poderia ter chamado cego de nascença. É. Fui cego a minha vida inteira. Os meus pais são testemunha, nasci cego, nunca vi a luz do dia. Mas um dia Cristo Jesus me encontrou e me deu novamente a vista, ao qual eu nunca tive o prazer de ver a luz. Hoje eu enxergo, eu sei o que é me enxergar, porque fui tocado por esse homem. Quantas pessoas poderiam ter defendido Cristo Jesus na hora ali? Verdade, meu Deus. Na hora que aquele sinédrio maligno, fariseu ali, estava ali condenando a Cristo com mentiras, quantos não poderiam estar ali defendendo? Nicodemos se levantou para defender. Tanto que alguns do próprio sinédrio falaram assim: vejo que você já foi dominado por esse homem, Meu Deus. virou seguidor desse homem. Eita, Jesus. Ele se posicionou. Aleluia a Deus. Entenda, temos que se posicionar. Aleluia. E temos que se posicionar para ser vistos por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta o homem te aprovar. As suas obras têm que ser boas, têm que ser feitas na luz, têm que ser aprovadas por Deus, porque vieram de Deus. É, Jesus. Vos necessário é nascer de novo. Aleluia.
Faça uma reflexão da sua vida. Analise o que está te isolando. O primeiro reconhecimento que temos que fazer e entender é o que está de errado em nossas vidas. Porque quando nós se intitulamos muito sãos, muito sadios espiritualmente, muito aptos espiritualmente, porque muitos olham para si e não vê pecado. Muitos olham para si e não vê falhas. Esse é o principal ato, a principal ação que você tem que nascer de novo. É o principal motivo que você tem que nascer de novo. É o esclarecimento que você tem que nascer de novo. Da água e do Espírito. Porque senão não vai entrar no reino dos céus. Em Mateus 7, lembra-se, muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Cristo vai olhar e falar que não conhece. Porque não quis nascer de novo. Preferiu andar com a cabeça em pé, achando que está apto 100% e não peca. O arrependimento, o reconhecimento que Cristo morreu na cruz do Calvário por meus e por teus pecados, o reconhecimento que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me libertar da condenação, as minhas maldições, as minhas dores, enfermidades, os meus pecados e iniquidades, todos foram levados por Cristo Jesus. Eu reconheço que Ele é mestre e Senhor da minha vida, é o meu Rei, o meu Salvador, me lavou, me regenerou, e eu preciso amá-lo, preciso honrá-lo com as minhas ações, com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu preciso amar a sua lei, eu preciso guardá-la no meu coração, eu preciso praticar o que está dizendo o Espírito Santo para mim, os frutos desse amor. Cristo vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cristo vem buscar um povo que vive em paz, porque anda na luz, que tem comunhão com todos, porque anda na luz, um povo que ama o próximo, com boas obras. Se você não reconhecer que Cristo foi o que mudou e modelou, transformou e justificou a sua vida, fosse necessário vai nascer de novo. Aleluia. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração. Aleluia. Reconheça a soberania do Senhor na sua vida. E aprenda a renúncia e a seguir a verdade da palavra, a prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Amém?